Como as vítimas se sentem pós-morte de um companheiro narcisista? Eu sou Sinara França, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal Sabendo Viver. E hoje eu vou falar com vocês sobre um relato. Uma seguidora entrou em contato comigo e falou assim: boa tarde, acompanho você há algum tempo e parabenizo pelo conteúdo. Utilidade pública. Não sei se você já fez algum vídeo sobre como as vítimas se sentem pós-morte do companheiro narcisista. O meu relato seria grande, talvez um dia o faça e agradeço desde já. Bom, eu realmente nunca fiz um vídeo falando sobre esse tema. Por isso que eu destaquei aqui e pedi para que ela me enviasse um e-mail, que ela pudesse falar um pouco sobre, o relacionamento. E eu vou ler aqui para vocês. Eu tenho uma pessoa que eu conheço também, que é próxima a mim, que tanto eu vou aqui retirar algumas colocações aqui, dentro do que essa seguidora passou aqui através de e-mail, e também no que essa pessoa que eu conheço, que é muito próxima a mim também, que viveu um relacionamento abusivo com um narcisista durante muito tempo, e que também já tem bastante tempo que essa pessoa veio a falecer. Então eu vou iniciar aqui, claro que eu vou preservar o nome da pessoa aqui, é apenas para ajudar vocês. Boa noite, Sinara. Vamos lá. Bem, primeiro, mais uma vez quero agradecer muito sua iniciativa de ajudar pessoas. Seus vídeos foram essenciais para eu entender o que eu estava vivendo. Vou tentar resumir ao máximo, pois minha vida daria um livro. Começo pela minha infância. Sou filha de um paraibano machista, misógino, preconceituoso, racista, alcoólatra, que se escondia sobre uma capa cristã. Minha mãe, após uma surra dele, onde ele bateu com a cabeça dela na pia de mármore, morreu 2 dias depois. Eu tinha 2 anos de idade. Fiquei com meus tios não vou falar o nome da cidade aqui. E ele fugiu para outra cidade, que também eu não vou citar aqui, onde tinha 2 irmãs. 4 anos depois do episódio, ele voltou para me buscar. Já cansado, com outra mulher, solteirona, negra, que ele maltratou muito. Faço questão de dar alguns detalhes, porque hoje entendo a dinâmica desses seres do mal. Cheguei a tal lugar onde o pai estava. Dos 5 aos 15 anos eu vivi um inferno. Meu pai vivia batendo na esposa, xingando-a o tempo todo. Muito nervoso, reclamava de tudo, nos fazia passar enorme constrangimento, pois vivia caído nas ruas de tão bêbado. Quando completei 15 anos, minha madrasta, não aguentando mais apanhar, nos expulsou da casa dela. Viemos então para uma comunidade onde minhas tias moravam. Elas não me deixaram morar com ele, num quarto alugado no fundo de um quintal, já prevendo que ele poderia me fazer mal. Meses depois, após 2 dias, literalmente afogado em vômito, foi levado para o hospital ainda com vida, depois que o achamos, mas não resistiu. A partir daí, órfão, eu tive que me virar. Tive 2 filhas com uma pessoa que descobri depois ser traficante de drogas. Lembra que fui para uma favela?
Me separei com uma mão na frente e outra atrás e fui trabalhar. Consegui me estabelecer. Anos depois, com 2 filhas adolescentes, felizes, trabalhando, morando no meu próprio apartamento, com carro, conheci o pai do meu filho, que faleceu em novembro de 2023. Quando eu estava com 33 anos, conheci este homem de 30 anos, solteiro, morando com a mãe, dormindo no chão da sala, pois não tinha cama nem quarto, trabalhando de maneira precária em todos os sentidos. O sonho dele era ser pai. Em 4 meses eu estava grávida, com ele dentro da minha casa, ocupando todos os espaços. Esse homem acabou com minha paz, com minha saúde financeira, com a saúde mental das minhas filhas. Tudo isso com uma forte tentativa de resistência minha. Oscilava entre momentos de lucidez e outras de completa submissão. Ele nunca quis estudar, vivia bêbado na rua, usava drogas, era um homem extremamente violento. Tudo deveria girar em torno dele. Tinha ciúme dos meus filhos, me demandava uma enorme atenção, viveu mais doente do que bom. Operou joelho, tornozelo, infartou e eu trabalhando, cuidando dele, da casa, dos filhos. Fiz faculdade, estágio, passei para um concurso e nunca nada estava bom para ele. Após o infarto, ele melhorou uns 70%, pois, como ficaram sequelas, ele não podia mais beber, fumar, usar drogas e etc. Então ele ficou mais calmo, só que muito da personalidade forte e violenta ainda estava lá. Então, após 18 anos de convivência, saí de casa. Deixei ele num apartamento confortável e voltei a morar no menor com os 2 filhos. Ele ficou muito irritado, não aceitou muito bem, mas como sempre, foi muito orgulhoso, logo deu a volta por cima. Arrumou uma namorada, começou a sair, se divertir, e 1 ano após a nossa separação, ele infartou novamente e faleceu no dia 26/11/2023. Bem, fui hostilizada pela família dele no enterro. Sofri vários ataques e fiquei muito traumatizada com tanta violência, pois fui, na verdade, um anjo na vida daquele homem. Hoje, apesar da paz, segurança, que a ausência dele representa, parece que vivo em abstinência da adrenalina que a convivência com ele me causava. Eu vivi 18 anos tensa, em alerta, acuada, insegura, triste e chorava quase todos os dias de tanta pressão psicológica. Hoje sou uma mulher livre, tenho paz, tenho amor dos meus filhos, conheci uma pessoa incrível, educada, gentil, mas no meu inconsciente eu não mereço nada disso. Parece que vai acontecer uma tragédia a qualquer momento. Ele parece um fantasma na minha vida. Às vezes parece que vou enlouquecer. Tenho tido dificuldades para dormir, comer, viver. Penso nele o dia todo, às vezes com raiva, outras vezes com pena, outras vezes com muita dor e revolta. Sei que é uma fase, vai passar, mas eu não imaginava que a destruição emocional que ele me causou era tão devastadora. Bem, esse é um breve resumo da minha vida e da experiência de ter sido casada com um narcisista. Beijos e mais uma vez, obrigada pela luz no fim do túnel.
Então, tá aqui o e-mail que essa seguidora aqui me enviou. Assim, primeiro eu quero falar sobre algo muito importante que me chamou a atenção aqui no e-mail dela. Ela relata sobre o que aconteceu com a mãe dela, como que era o perfil do pai dela, que era um homem grosseiro, um homem misógino. Então ela descreve aqui várias características, inclusive que ele era um alcoólatra. Então vocês percebem como que a nossa influência, o fator ambiental, a nossa convivência, ela influencia muito na nossa vida adulta. Por quê? Tudo que uma criança passa, ela está naquele processo de aprendizado, de adaptação ao mundo. Ela está desenvolvendo. Então, uma criança, ela não nasce sabendo de tudo. Ela precisa das experiências para que ela possa começar a desenvolver sua personalidade, como que ela vai enxergar o mundo, como que vai ser a sua realidade, como que ela vai se comportar dentro de um relacionamento, o que é relacionamento para ela. Então, dentro dessa dinâmica familiar que ela viveu lá na sua infância, isso foi um fator muito determinante para que ela entrasse também em um relacionamento com um homem com as mesmas características do que seu pai. Falando assim, parece que isso não faz muito sentido, mas faz total sentido, porque todas as informações que estão ali guardadinhas no inconsciente de uma pessoa são as experiências que ela foi trazendo ao longo da sua vida. Isso se torna uma realidade de vida. Então, a pessoa, ela aprendeu a viver assim. É como se aquilo ali fosse normal. Sem falar, claro, nos traumas. Às vezes, a dependência emocional, né? Por falta de carinho, ela passou uma infância muito difícil. Então, ela passou por abusos, ela presenciou sua mãe sendo abusada, ela perdeu sua mãe muito cedo. Ela perdeu o pai também nessa condição de ser um alcoólatra. Então, isso acaba repetindo. Por quê? Eu vou dar um exemplo simples aqui a vocês. Imagina se eu chegasse para você hoje e dissesse assim: você usa marca-texto? E essa pessoa, ela nunca ouviu falar. Aquilo é fora da realidade dela. Essa pessoa simplesmente ela não iria entender. Ela não saberia o que responder, ela não saberia como usar. Então, a partir do momento que eu mostro o que é um marca-texto e eu explico para que serve, isso aqui se tornou uma realidade na vida dessa pessoa. Porque agora é mais um conhecimento, é algo que se tornou real. Porque você não pode viver aquilo que você desconhece. Claro que existem muitas pessoas que passam por violência na sua infância, né? Um pai ou uma mãe que é tóxica, abusiva, um pai tóxico, uma mãe abusiva também, ela tende a querer buscar um relacionamento diferente. Ela pode falar: eu nunca vou me relacionar com uma pessoa que abuse de mim. Ou eu nunca vou tratar meus filhos como eu fui tratada pelo meu pai ou pela minha mãe. Muitas pessoas conseguem não reproduzir o comportamento de um pai, de uma mãe tóxica ao filho. Mas sempre alguma coisa, alguma sequela, algum trauma fica ali. Então, quando se trata de se relacionar, ela repete aquela história. É algo que já pode ter acontecido na vida da mãe, dessa seguidora, né, da avó, da bisavó.
E isso vai trazendo, porque isso vai sendo verdade. É muito comum você, dentro de uma família que, por exemplo, tem um pai e uma mãe que são médicos. É muito natural, comum acontecer, um filho, uma filha também estudar e ser um médico. É muito comum uma criança que vive num ambiente onde o pai ou a mãe, né, envolvido com coisas ilícitas, é muito comum essa criança crescer e ela acabar também se envolvendo. Porque esse é o mundo real. Essa é a informação que a criança aprendeu, né, ela coletou como uma realidade de vida. Então, ela não vai desenvolver ferramentas para entender aquilo que não é real. Ela não sabe como lidar com aquela situação. Então, é muito comum. Não que isso aconteça 100%, mas a probabilidade é grande dessa criança ela acabar também seguindo os mesmos passos do pai. Entra também as crenças. Então entra essa programação, crenças limitantes, e ela vai vendo o mundo de acordo com aquele ambiente. Então isso faz muita diferença. Então eu quis pontuar aqui, por quê? Para vocês prestarem atenção como que você vive a sua vida, quais são as suas limitações, que tipo de relacionamentos vocês foram construindo ao longo da vida, qual forma que você se relacionou com seus filhos ou se relaciona? Será que você tem repetido comportamentos? Então nós podemos sempre mudar. A gente tem uma plasticidade cerebral do qual a gente pode mudar no decorrer da nossa vida. Mas para que essa mudança possa ocorrer, eu preciso saber aonde eu estou, onde eu quero chegar e o que eu preciso mudar. A partir daí, eu construir algo, uma meta, eu começar a ter atitudes, comportamentos diferentes daquele que eu vinha tendo. Claro que eu preciso me conhecer e entender por que eu vinha me comportando assim. Por isso que a terapia ela é muito importante para que você possa aprender sobre você mesma, se conhecer, por que tal pensamento, por que tal crença, por que eu venho agindo assim. Então, inclusive aqui embaixo está o link para você agendar sua terapia. E então a pessoa ela acaba repetindo esse padrão, mas ela pode, através dessa plasticidade, que é o quê? Uma reprogramação mental. Reprogramar aquele pensamento que você tem, porque você vai vendo um resultado diferente. Então isso vai enriquecendo sua mente e também trazendo equilíbrio emocional. Então, o quanto que é importante a gente se conhecer, o quanto é importante a gente não olhar só para fora, olhar aqui, para dentro, quem eu sou. Será que você sabe quem você é nesse mundo, o que você construiu? Será que os seus passos, será o que você tem feito hoje, até hoje, isso tem melhorado, edificado sua vida, transformado sua vida? Você tem sido exemplo para outras pessoas olharem para você e falar, nossa, eu quero ser como você, eu te admiro. Tudo isso a gente precisa prestar atenção. Então, por isso que eu quis fazer essa colocação aqui. E eu quero falar aqui rapidamente também sobre essa pessoa que eu conheço, que é uma pessoa próxima a mim. Ela também foi casada, conviveu com um homem narcisista durante eu acho que foi uns 15 anos, mais ou menos. Só que até então ela não sabia nada de narcisista, ela sofreu muito, todos os tipos de abusos com essa pessoa que era narcisista. Porém, ele usava do método, por isso que confunde muito a vítima. Ele tomava conta totalmente da vida dela. Ela não podia sair, ela não podia ir para casa de familiares.
ela era assim dependente financeira dele. Por quê? Porque ela trabalhava com ele, mas foi a partir do que ele de um comércio que ele abriu, e ela ali batalhou junto com ele, ajudou muito. Mas ela tinha uma questão lá que ela também dependia, não somente a dependência emocional, mas por uma outra dependência também, que ela precisava da ajuda daquele homem, uma deficiência. Então, ela ficou ali, mas ele tomava conta da vida dela como um todo. Ela não tinha autonomia, ela não podia resolver a vida dela sem pedir permissão, mas ele colocou ela dentro de uma bolha. Então, ela trabalhava com ele, ela fazia tudo por ele, mas ele saía, ele traía, ele maltratava, ele xingava. 10 anos, por exemplo, antes desse homem falecer, ela já tinha 10 anos que ela não tinha mais relação com ele, porque ele simplesmente a ignorou. Tratamento de silêncio, tratava ela como se ela fosse uma mãe, uma irmã. Ele tinha esse cuidado, né, de proteger ela, mas ele não tinha mais nenhum tipo de vínculo, de toque, de intimidade com ela. Mas tudo que ela precisava, ele ia lá e comprava. Tudo ele dava, tudo ele atendia, mas ela não tinha vida dentro daquele relacionamento. Ela servia a ele. Ela foi anulada, ela se anulou para servir a este homem. E este homem veio a falecer, hoje já deve ter assim quase 20 anos que ele faleceu. E então eu vou falar agora, tanto o que houve, né, o que essa seguidora, ela diz sentir, porque o falecimento dele está muito recente, tá? Já dessa pessoa que eu conheço, se passaram 20 anos. Então, assim, eu vou começar falando sobre a pessoa que estava ali naquela convivência há muitos anos com o narcisista, e ele vai lá, né, parte lá para outro lugar. A tendência de uma vítima assim, ela passar pelo mesmo processo que uma vítima quando ela rompe o ciclo abusivo. Até então, ela não saber o que se ela não souber o que é o narcisismo, ela vai passar pelo mesmo processo. E ela sabendo que essa pessoa era narcisista, ela também vai ter os mesmos pensamentos. Então, independente do narcisista morrer ou romper o ciclo abusivo, ela vai passar pelo mesmo processo. Ela está traumatizada, ela passou por uma programação de vício nesse abusador, sem falar na programação que ela já tinha, que ela foi a convivência com o pai abusivo, talvez uma dependência emocional, talvez uma baixa autoestima, não sei, ela não detalhou aqui, mas eu estou falando que isso pode acontecer com uma vítima de narcisista. Então, ela vai oscilar entre aqueles momentozinhos que eu estou sempre dizendo aqui que o narcisista ele cria no início do relacionamento, como se fosse algo bom, ela fica presa, ela passou pelo mesmo processo, então isso pode ocorrer, ainda mais que é recente, foi em novembro de 2023, porque ela ainda tem um certo vínculo ainda dentro desse ciclo. Ela saiu, mas ela ainda está recente tudo isso. Existem traumas. Eu não sei se essa seguidora ela passou por algum processo terapêutico, eu não sei. E como ela citou, ela está com uma pessoa bacana, mas ela ainda tem medo, porque ela passou por um trauma.
Além desse trauma nesse relacionamento, eu repito, ela também viveu esse trauma lá na sua infância. Então, consequentemente, ela vai daqui para frente estar sempre em estado de alerta quando ela estiver em um relacionamento. Porque ela, tá bom, mas eu não mereço, como ela mesma citou. Eu acho que eu não mereço uma pessoa legal. Olha como que isso é forte. Por ela ter vivido um relacionamento abusivo com o pai, ela se envolveu com um homem abusivo e hoje que ela percebe nessa pessoa uma pessoa legal, bacana, ela diz que não merece. Veja como tudo isso influencia assim o não merecimento. Eu não mereço ter um relacionamento bom. É como se ela só aceitasse o relacionamento abusivo, porque ela não merece ter. Então, tudo isso precisa ser acompanhado, né? Enxergar aí o ponto que leva essa pessoa a ela não se sentir merecedora de um relacionamento saudável. Então, ela acaba transferindo, ela acaba olhando para essa pessoa que ela está conhecendo, mas ela está sempre em estado de alerta. Que aí entra também a ansiedade, né? Aquela preocupação, antecipar alguma coisa e que nela vai gerar um medo. Mas será que eu devo me entregar? Será que eu devo me entregar emocionalmente? Será que eu devo investir nesse relacionamento? Será? Já que eu não me sinto merecedora ou eu vou me envolver num relacionamento abusivo. Por isso que é importante sair do ciclo abusivo, passar por um processo terapêutico, para que você consiga entender o que aconteceu com você, o que precisa mudar, o que precisa evoluir e você poder olhar para uma pessoa que você vai iniciar um relacionamento sem dependência emocional, sem crenças, talvez crenças religiosas também, ou crenças familiares, também com aquela distorção de ideia de si mesmo, né? Se vendo de forma negativa, tudo isso precisa ser trabalhado, porque aí acaba levando para o próximo relacionamento esse mesmo comportamento, essa mesma ideia, e às vezes até não firma em um relacionamento, porque basta um comportamento de uma pessoa, dessa pessoa que está se relacionando, que ela já é um gatilho. Não, ele vai fazer isso comigo. Não, porque nesse momento o cérebro vai buscar uma resposta para aquele gatilho. Olha, isso aqui significa que essa pessoa vai te maltratar. Isso aqui significa, então precisa ressignificar esses pensamentos. E conhecer sobre o abuso narcisista assim, entender a dinâmica, perceber o que é algo que foge do natural de um ser humano, que é errar, mas que está sempre tentando evoluir, para que não repita, porque vai criando um medo de se relacionar novamente. E aí eu entro aqui na história dessa pessoa que eu conheço, que foi exatamente o que aconteceu. Essa pessoa, ela só foi entender, ela só foi perceber que ela esteve em um relacionamento abusivo com o narcisista mesmo. Ela percebia os abusos, mas ela havia passado também por outros relacionamentos abusivos também, quando ela era mais jovem, antes desse relacionamento. Ela só foi entender sobre que ele era um narcisista, né? Poderia ser uma pessoa narcisista, a partir do momento que ela começou a assistir meus vídeos, né? Conversando comigo, ela falou assim: Nara, eu percebi que meu ex, o fulano, ele tinha características narcisistas, sim. E o que aconteceu? A partir daí, veja bem, já tem praticamente 20 anos, quase 20 anos que ele veio a falecer. Na época ela teria aí mais ou menos uns 50 anos quando ele faleceu. A partir daí, ela não quis mais saber de se relacionar com ninguém. Ela
já tinha o cantinho dela, ela já recebia o dinheiro dela, ela tem uma dificuldade visual e ela decidiu a viver sozinha. No início, ela diz que ela sentiu ainda falta. Ao mesmo tempo, como até a seguidora aqui, ela colocou, eu agora me sentindo livre, mas eu ainda sinto uma certa pena, né, uma certa abstinência, e foi exatamente o que ela viveu, essa pessoa que eu conheço também, depois que ele faleceu. Ela ficou assombrada, exatamente como acontece com uma pessoa quando sai do ciclo abusivo. Ela ficou assombrada, por muito tempo ela não dormia sozinha dentro da casa dela, ela sentia a presença dele o tempo todo dentro de casa, que é comum também, que eu já citei em outro vídeo aqui que eu também sentia, né? Só que eu rompi o ciclo abusivo e eu senti essa presença. Ela sentia aquela sensação de liberdade, mas ao mesmo tempo ela estava com a mente ainda presa, mesmo este homem falecido, ela ainda estava presa mentalmente, porque tudo acontece aqui na nossa mente. E várias vezes ela se pegava prestando atenção no que ela iria fazer, porque é como se ele estivesse ali. Eu já falei sobre isso também em outros vídeos. Como isso acontece? Aquela sensação, se o abusador dizia, olha, não pega esse marcador de texto aqui. Se você pegar esse marcador de texto, eu vou fazer isso e isso com você. Toda vez que você ia pegar uma briga, toda vez era uma briga. Pronto, isso aqui já virou um gatilho, você vai evitar ao máximo fazer. Então, ou quando você rompe o ciclo ou o abusador vem a falecer, a tendência por você já ter esse comportamento repetido, quando você for pegar esse marca-texto, mesmo você sabendo que aquela pessoa não está mais ao seu lado, a tendência é você sentir tudo de novo e você ter a sensação que aquela pessoa está ali e vai falar tudo que falava com você quando estava vivo. Então isso é muito comum acontecer, até a pessoa se adaptar, e ela passou anos e anos assim. Ainda tendo um pouco de saudade, mas com o passar do tempo, que aí, como eu falei, ela não sabia nada sobre narcisismo, ela é uma mulher muito inteligente e de personalidade forte, decidida, e ela tomou essa decisão. Porque de tanto relacionamento que ela passou ruim, tanta coisa que ela passou na vida dela, ela tomou essa decisão. E é muito comum, pois no caso dela, ela viu isso como ela viver em paz. Foi essa sensação que ela começou realmente, poxa, a liberdade, eu poder fazer o que eu quero, eu viver dentro da minha casa bem, tranquila. Eu não tenho mais ninguém no meu ouvido me cobrando. Então ela se encontrou dentro de uma paz que ela não havia encontrado em nenhum relacionamento. Ela superou, ela sempre diz que ela está muito bem assim, que ela não quer nunca mais se relacionar, não pelo próprio trauma em si, mas que ela se redescobriu dentro de uma paz, de uma liberdade que ela não quer perder mais. Porque é muito comum, muitas pessoas, elas terem uma ideia fixada que ela precisa ter alguém o tempo todo, ela precisa estar casada. É a lógica da vida, sim, mas você não precisa ser a manada. Se algo te faz bem, se você se sente bem, você se sente feliz, você não precisa repetir um comportamento porque todo mundo repete. E ela tomou essa decisão. E hoje ela vive em paz, hoje ela está feliz do jeitinho que ela vive, está sempre sorrindo, é uma pessoa de bem com a vida, é uma pessoa que eu amo conversar, que sempre que eu estou com ela eu me sinto muito bem, ela me faz sorrir, ela me traz alegria e ela viveu a vida dela. E houve situações
que ela passou dentro do ciclo, que hoje ela consegue enxergar que mesmo ela tendo passado por aquilo tudo, foi fundamental para esse reencontro de entender como que era ela viver em paz, que ela se encontrou dessa forma, e por algum outro benefício também, né? Então, assim, se a gente olha só para o lado mal, a gente vai com aquela experiência só ver o mal. Agora, quando a gente traz por uma experiência positiva, mesmo sabendo o mal que a gente passou, a gente pode tirar algo de produtivo da nossa vida, de positivo daqui para frente. Então, essa ideia do que o abusador ele ainda está presente é a mesma coisa de você romper um ciclo ou o abusador vir a falecer. Porque o ciclo, né, tudo está aqui, é na sua cabeça. A sua ligação com esse abusador é mental. Foi criado por você como uma realidade que, claro, foi influenciada por esse abusador. E você toma isso como uma verdade e até você se refazer novamente é um processo, mas precisa se cuidar, né? Respeitar o seu limite, respeitar, mas sim trabalhar tudo isso para que você agora consiga encarar um novo relacionamento de forma diferente. Se um dia você se relacionar com um narcisista, se houver, né, ou você, qualquer pessoa aqui no caso, você saber identificar e você não se envolver emocionalmente, porque você agora já não tem mais só aquela programação de abuso. Você agora entende que você não precisa repetir um ciclo de abuso, porque você viveu o abuso lá na sua infância. Então a gente pode se ressignificar. E muito interessante isso que eu citei aqui, sobre essa pessoa, ela se ver fazendo as coisas da mesma forma que esse ex-abusador, né, esse que faleceu, essa pessoa que eu conheço, ela repetindo, fazendo o tipo de comida, repetindo aquele padrão, era às vezes televisão que ela desligava porque ele brigava com ela, ela não podia assistir uma televisão no quarto, ela tinha que abaixar o som, ela era totalmente controlada por ele. E ela, por um longo período, ainda estava repetindo, como se ela ainda estivesse dentro desse ciclo. Então foi um processo para ela entender que agora ela é livre e não tinha mais essa pessoa. Que eu já contei também o fato que eu vivi sobre uma repetição de uma coisa simples, né? Um comportamento, como se eu ainda estivesse dentro daquele ciclo. Então isso ocorre muito também quando a gente sai de um ciclo. Porque os fantasmas, eles estão ali o tempo todo. Eles saem, mas o fantasma fica. Então, em todo lugar a gente vai ver um fantasma. É como se aquela pessoa estivesse presente ali. Você vira tão mecânica, tão repetitiva dentro do ciclo abusivo para não sofrer nenhum ataque, para não ser abusada psicologicamente ou fisicamente, enfim, para evitar confusão, que você vira um robô dentro desse relacionamento, onde você não consegue mais enxergar que você é uma pessoa, que você consegue pensar por você, você pode tomar uma decisão, e quando sai desse ciclo, você vai repetindo, até que você se dá conta, peraí, eu não estou mais naquele ciclo abusivo, eu não sou essa pessoa, eu não preciso ter cuidado para pegar esse marca-texto. Eu não preciso mais desligar uma televisão porque ele não está mais aqui. Mas a intuição de tanta repetição, a vítima acaba ela repetindo esse padrão. Então, para você que me enviou esse e-mail, obrigado por ter enviado. E isso é comum acontecer, porém, precisa se ter cuidado, tá? É importante cuidar, porque é recente, são muitas informações, você não veio de um ciclo só de relacionamento com esse homem, teve também um abuso dentro da sua família, negligência,
Então, tudo isso precisa ser cuidado, essas feridas, ser ressignificada, entender, dar uma nova história, uma história que você já viveu, para que você possa, sim, reprogramar e ter uma visão desse pensamento, que nosso cérebro fica ali registrando. O que isso significa para mim? Ah, isso significa isso. Então, você pode criar uma nova história em cima de uma história que você já viveu, dando uma nova realidade a ela. Mas isso é um processo. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui, porque já está muito longo, né, gente? Mas eu espero ter ajudado a essa seguidora e também ajudado a você que, de repente, passou por isso, né? O ex, ou você estava convivendo com um narcisista e esse narcisista, ele veio a falecer. Se você passou, qual foi a sua experiência? O que você sentiu? Como aconteceu? Eu sei que em alguns casos eu já ouvi também a pessoa dizer assim, ó, graças a Deus que ele foi lá para o lugar dele, graças a Deus. Mas algumas sequelas ficam sim, principalmente essas repetições, medo, insegurança, que são consequências de uma convivência de muitos anos com uma pessoa narcisista. Mas coloca aqui para mim, se você viveu uma experiência assim semelhante, contribua aqui para que outras pessoas também possam ler e perceber que não estão sozinhas, né, gente? Que não é somente ela que está passando ou passou por uma situação assim. Para que essa pessoa possa ser acolhida, talvez ela está chegando aqui no canal há pouco tempo e vamos compartilhar as experiências. Então, gente, ó, esse foi o meu vídeo. Não esqueçam de ir aqui na descrição do vídeo, tem o link do WhatsApp para terapia, tem o link do curso Sabendo Viver Sem Narcisista. Você que passa por transtorno de ansiedade, tem um protocolo TAG Zero aqui, que é um processo também para ajudar você a equilibrar a sua ansiedade de forma saudável, como uma emoção, né? Que a ansiedade é uma emoção, e sair desse transtorno de ansiedade. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.